Apito inicial e a bola já está rolando, pessoal. Bem-vindos a mais uma análise estatística daquele jeito que a gente gosta. Hoje o foco total é destrinchar os 10 confrontos mais eletrizantes do Brasileirão que formam a espinha dorsal do concurso 1248 da Loteca. O nosso objetivo aqui é muito claro: entregar aquela vantagem tática definitiva, deixando o achismo completamente de lado e focando 100% no que os dados revelam sobre os gramados. Nossa escalação de hoje tá pesada. Vamos passar rapidinho pelos clássicos cheios de rivalidade, aquela briga intensa pelo topo da tabela, o peso de jogar em casa, os duelos onde o equilíbrio é absoluto e, para fechar, as defesas que vão suar a camisa sob pressão total. Então, bora dar o pontapé inicial com o nosso raio-x do concurso 1248, dando aquela olhada geral no cenário. Temos 10 grandes embates do Brasileirão no radar, e a regra aqui é clara: leitura 100% estatística. A gente sabe que no futebol o coração bate forte, mas os números do nosso painel são frios e completamente imparciais. É com eles que a gente vai encontrar os verdadeiros favoritos e, claro, farejar onde aquela zebra gigante pode estar escondida na rodada. Avançando, vamos falar do que faz a arquibancada tremer. Clássicos rivais em campo, onde o risco é sempre altíssimo. Dá só uma olhada no peso dessas camisas. De um lado, o Maracanã vai ferver com um gigantesco clássico carioca entre Flamengo e Vasco. Do outro, temos o peso absoluto do futebol mineiro, num duelo sempre tenso e imprevisível entre Cruzeiro e Atlético. E olha que dado interessante a gente tem aqui para o primeiro jogo. O Flamengo entra com favoritismo simplesmente esmagador, de 73% de probabilidade de vitória. E não é para menos. Esse número é sustentado por um desempenho absurdo de 14 gols marcados só nos últimos 5 jogos. É uma máquina operando em altíssima voltagem. Qual é a leitura final desses clássicos para quem vai preencher a cartela? O Flamengo domina a posse e a criação. Fato, mas clássico é clássico e sempre exige aquele pé atrás. Já lá em Minas Gerais, o Cruzeiro entra blindado por uma consistência defensiva bem sólida ultimamente. E vai precisar muito disso contra um Galo que tem o hábito perigoso de balançar as redes no apagar das luzes, principalmente depois dos 30 do segundo tempo. Subindo um pouco na tabela, chegamos nas disputas pelo topo. É o verdadeiro choque dos candidatos ao título. Aqui o clima esquenta de vez na rodada. Temos o choque pesado no Allianz Parque entre Palmeiras e Santos, além do embate decisivo do São Paulo, que vai encarar o Bahia lá em Bragança Paulista. E essa tela ilustra perfeitamente por que essas equipes estão brigando pela taça. O Palmeiras ostenta uma sequência invicta incrível de 11 jogos, sofrendo só 10 gols no campeonato inteiro até agora. O São Paulo responde na mesma moeda defensiva. São 4 jogos sem tomar o gol nas últimas 5 rodadas, além de criar um volume absurdo de grandes chances lá na frente. Resumindo a ópera tática aqui, o Palmeiras carrega um favoritismo muito forte, batendo 73% por essa postura de líder invicto. Já o São Paulo tem a vantagem estatística graças a essa eficiência na defesa contra um Bahia que andou vulnerável. Mas atenção, lotequeiros! O Bahia costuma ser extremamente letal naqueles minutos finais do primeiro tempo. Mudando o foco, vamos analisar a força dos mandantes, quem realmente sabe defender o seu território. Para os confrontos entre Botafogo e Remo e Atlético contra Grêmio, o fator casa é o grande protagonista do espetáculo. A atmosfera da torcida e o domínio do próprio gramado empurram fortemente as probabilidades a favor dos mandantes. Pegando o Botafogo como exemplo, eles aparecem com 66% de chance de vitória, muito embalados por 8 jogos de invencibilidade. Mas, e aqui vai o alerta tático, os radares apontam perigo. A defesa alvinegra ainda concede muito espaço, já sofreu 24 gols. E isso oferece ao Remo uma brecha perigosíssima para buscar um resultado nos contra-ataques. A leitura tática crava o seguinte: o Botafogo tem um poder de fogo gigante, mas flerta com o risco nas transições rápidas do Remo. Lá no Sul, o Atlético aplica um volume ofensivo massivo na sua arena, mas encara um Grêmio que virou carrasco recente, vencendo os últimos 2 confrontos diretos por 2-0. Jogo duríssimo. Agora a gente entra na área de tensão máxima. Confrontos muito equilibrados, onde operamos com as margens mais estreitas. Vitória contra Coritiba e Internacional contra Fluminense. Segundo o nosso banco de dados, esses são os pareamentos de maior equilíbrio de toda a rodada. É aqui que um detalhe minúsculo, uma bola parada, vai ditar quem sai vitorioso. Para colocar o tamanho dessa pressão em perspectiva, olhem esse número brutal. 8,23 é a média de escanteios por jogo do Internacional, a maior da Liga.
É sinal de uma pressão territorial sufocante do Colorado. O grande desafio, porém, vai ser furar um Fluminense altamente compactado e que não perde a 3 rodadas. A nossa leitura final pede extrema cautela para placares bem apertados. Lá em Salvador, vai ser uma verdadeira batalha de xadrez, com a imposição física do Vitória batendo de frente com a organização do Coritiba. Já no Beira-Rio, o Inter vai criar muito volume, mas esbarra na fase super resiliente do Fluminense, um cenário com alta probabilidade de gols para os dois lados. E assim chegamos na nossa última etapa da pauta, defesas sob pressão total, o desafio de romper a linha lá de trás. Os derradeiros confrontos do nosso raio-x trazem a Chapecoense precisando segurar o Bragantino lá na Arena Condá e o Mirassol recebendo o Corinthians. O ponto crucial aqui é o contraste gritante entre essas defesas. A gente tem a Chapecoense amargando um sistema fragilizado, com 24 gols sofridos, passando em branco apenas uma vez. No outro extremo absoluto do campeonato, o Corinthians consolidou uma verdadeira muralha de ferro. Já são 6 jogos consecutivos sem buscar uma única bola no fundo da rede. Para fechar o nosso diagnóstico com chave de ouro, o Bragantino tem vantagem técnica, com certeza. Mas a extrema necessidade de sobrevivência da Chape torna o empate um resultado altamente possível no radar. No outro jogo, o Mirassol vai tentar impor a posse de bola, mas vai bater de frente com a defesa trancada do Corinthians, apontando para um embate travado e de poucos gols. Com todos esses números da rodada dissecados, a grande pergunta que fica martelando no ar para o concurso 1248 é essa: onde vai acontecer a maior zebra tática? As tendências matemáticas estão todas aí na mesa, mas a gente sabe muito bem que quando a bola rola no Brasileirão, o imprevisível sempre entra em campo. Analisem os dados com calma, usem a razão na hora de finalizar os palpites e fiquem de olho nos lances. Um grande abraço esportivo a todos e até a nossa próxima análise estatística.